Olá, muito boa tarde. No próximo dia 30 de setembro, o Papa Francisco vai presidir a um consistório para a criação de cardeais, onde se inclui o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar. Um tema para a análise do vaticanista da Agência Eclésia, Otávio Carmo, depois de mostrarmos as imagens que fizeram a semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 8 de julho de 2013, na sua primeira viagem fora do Vaticano, Francisco desloca-se à ilha italiana de Lampedusa, denunciando a indiferença da humanidade perante as mortes no Mediterrâneo. 10 anos depois, o Papa publicou uma mensagem evocando o grito doloroso e ensurdecedor das tragédias que continuam a vitimar migrantes e refugiados neste mar. O mar voltou a estar no centro das preocupações durante a recitação dominical do Ângelus. Francisco recordou o dia que a Igreja Católica dedica anualmente a todos os que trabalham em navios, nos portos e no ambiente marítimo. Ringrazio i marinai che custodiscono il mare de varie forme, de iniquamenti, oltre il suo lavoro, e togliono dal mare le sporcizie che noi buttiamo, la plastica. Una volta i marinai, i pescatori di San Benedetto del Tronto mi hanno detto le tonnellate di plastica che hanno tolto dal mare. Vorrei anche ricordare con gratitudine quanti operano con Mediterranean Saving Humans per il salvataggio di migranti in mare. Grazie tante, fratelli e sorelle. É uma crise sem fim à vista. O conflito entre Israel e Palestina voltou a merecer a atenção do Papa. Con dolore ho appreso che nuovamente è stato versato sangue in Terra Santa. Auspico che le autorità israeliane e quelle palestinesi possano riprendere un dialogo diretto a fine di porre termine alla spirale di violenza e aprire strade di riconciliazione e di pace. O Ângelus dominical caminhava para o seu fim quando Francisco fez um anúncio surpresa: a convocação do novo consistório para a criação de 21 cardeais, incluindo Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, numa lista que inclui responsáveis da Cúria Romana e dioceses dos vários continentes. Adesso vorrei annunciare che 30 settembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa, che continua a annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. L'inserimento dei nuovi cardinali nella diocesi di Roma, inoltre, manifesta l'inscindibile legame tra la sede di Pietro e le chiese particolari diffuse nel mondo. Este será o 9º consistório do atual pontificado, o 4º com a criação de um cardeal português. Desde 2013, Francisco tem vindo a alargar as fronteiras das suas escolhas com uma mudança mais visível no peso específico da África, Ásia e Oceania. A partir do final de setembro, o Colégio Cardinalício vai contar com representantes de 90 países dos 5 continentes. 69 nações estão representadas entre os eleitores num eventual conclave. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, sommo sacerdote, misericordioso e fedele, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio.
e non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Mensagens destes dias, agora analisadas pelo jornalista Otávio Carmo, vaticanista da Agência Eclésia. Muito boa tarde. Olá, Paulo. Obrigado por estares aqui neste programa, que, enfim, quando há acontecimentos de relevo, e eles são muitos também no Vaticano, não é? Merece sem dúvida esta análise. E desde logo, como terminava aqui a reportagem que fizeste, sobre a realização deste consistório. Era esperado que surgisse, de facto, um consistório para a criação de cardeais. Inesperados são sempre os números, não é? Sim, faz parte das contas, ou seja, olhando para o que era a evolução do Colégio Cardinalício nos próximos 12 meses, com também 12 cardeais a cumprir 80 anos e, portanto, deixando de ser eleitores, já tínhamos comentado que seria previsível que fosse convocado um consistório. Nós nunca sabemos quando, nunca sabemos como, nunca sabemos quem. E nem os próprios sabem, não é? Sim. Mas este lote, além da presença que centrou muitas atenções, naturalmente, em Portugal, de Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, tem 3 ou 4 chaves de leitura que eu gostava de partilhar. A primeira, começando por aí, ligando ao Dom Américo, a nomeação como cardeal do reitor-mor dos Salesianos. O padre Ángel Fernández Artime é o sucessor de Dom Bosco, para quem conhece a história dos Salesianos. E tanto ele como o Dom Américo são duas personalidades que estão, de certa forma, neste Colégio Cardinalício em representação do que é a dinâmica da pastoral juvenil. Do meu ponto de vista, o Dom Américo muito pela preparação e pela centralidade que a sua figura assumiu nesta preparação da JMJ, o Padre Ángel, como ele é conhecido, e que agora será o Cardeal Ángel, pela importância que têm os salesianos na pastoral juvenil da Igreja. Eu diria que esta dupla é bom a gente olhar para ela em conjunto e perceber que aqui uma intencionalidade do Papa para um novo olhar sobre os jovens na Igreja, que já veio, aliás, desde o Sino de 2018, pode ser muito interessante. Convém, de facto, inserir olhar para o conjunto, para o conjunto. Que é uma aposta deste pontificado também. É verdade, e penso que a JMJ também vai consagrar um bocadinho essa dinâmica, e aquilo que virá para o futuro pós-Lisboa pode ser muito importante percebermos. Depois, outros perfis, rapidamente. Há 2 núncios que recebem uma espécie de prémio de carreira quando a gente olha muito por cima, que já têm uma idade que já é mais próxima de cardeal e eleitores, mas eu diria que esses 2 diplomatas que são da confiança do Papa Francisco com o título cardinalício podem ser importantes para estas negociações de paz que estão em curso. É um palpite meu, também podemos fazer isso. São 2 pessoas da confiança com carreira diplomática da confiança do Papa que, ao serem elevados a cardeais, poderão ter um protagonismo novo no que são estas missões de paz e estas tentativas de paz em várias zonas do planeta. Depois, há pessoas que têm experiências de vida ligadas à sinodalidade e ao discernimento, que são 2 questões fundamentais para este sínodo que vai começar agora em outubro e que poderão trazer um contributo específico como conselheiros do Papa. E depois aquilo que eu diria tradicionalmente, um espalhar geográfico, que falávamos no fim da peça, de cardeais da América Latina, da África, da Ásia, que trazem uma perspectiva global à Igreja Católica e que, como o Papa tem dito sempre, trazem as periferias para o centro. Há 3 não-eleitores, não é? Sim, também, um dos quais da Venezuela, onde eu cresci, e que foi uma personalidade do arcebispo de Cumaná, que foi uma personalidade muito forte na posição política da Igreja Católica contra certas tendências não democráticas, para dizer o mínimo, do atual regime, e, portanto, há aqui um reconhecimento do papel que a Igreja Católica tem tido na Venezuela e na tentativa de manutenção, pelo menos, de um certo estado de normalidade num país que sofre muito. Há também um núncio apostólico, e também uma espécie de um prémio de carreira, mas o Monsenhor Agostinho Marquete é muito mais do que isso, é uma personalidade de referência na atividade diplomática da Santa Sé, e uma figura que é muito interessante, que é um confessor argentino, de quem o Papa fala muitas vezes como exemplo de misericórdia. Portanto, até nisso, para se perceber que são escolhas muito específicas do Papa Francisco. O cardeal é, acima de tudo, um conselheiro do Papa e, portanto, esta escolha é de alguém pessoas em que ele deposita a sua confiança, que o podem fazer um melhor Papa e cumprir melhor a sua missão. E que análise se pode fazer da composição do Colégio Cardinalício, desse grupo que aconselha ao Papa, claro, mas sobretudo que vai escolher o próximo? Sim, são 2 dimensões que do meu ponto de vista, não são dissociáveis neste momento. Já temos um pontificado com 10 anos. O Papa Francisco tem consciência de que o seu pontificado neste momento terá provavelmente menos anos de duração do que aquele que já durou,
Isto, enfim, é a lei da vida, não é propriamente não me interpretem mal, mas é mesmo assim, eu sei que o Papa também tem consciência disso, ele já disse isso várias vezes. Há um descentramento interessante, não só desta questão que é muito prática, não é? De pegar na origem geográfica dos cardeais e arrumá-los, como nós também explicámos na peça. Há um reforço muito grande da presença, sobretudo da América, da Ásia, que para mim é muito relevante. São continentes que têm uma dupla dinâmica no contexto mundial da Igreja Católica. A América como o coração, hoje, na prática do catolicismo, onde vivem mais católicos, e a Ásia como o continente onde há um maior potencial de crescimento, que são coisas diferentes. Não é o país o continente onde mais cresce, isso claramente é a África, mas o facto de haver uma aposta muito significativa em regiões periféricas e simbólicas da Ásia, como a Mongólia, onde o Papa vai agora em agosto, mostra que há uma consciência de que o futuro do catolicismo, o futuro do cristianismo, se quisermos alargar a reflexão, passa muito pela Ásia e pela sua capacidade de cativar a população asiática. E isso está já muito presente no atual Colégio Cardinalício. E eu diria que há uma tendência, deste ponto de vista geográfico, de ter novas perspectivas, novas visões, novos desafios para a Igreja que são incorporados neste grupo de conselheiros e que provavelmente também vão moldar a escolha que se fizer dos sucessores do Papa Francisco, para além de tudo o que é o seu pontificado e do que for a dinâmica sinodal também, que é importante nesse processo. Já referiste essa escolha do Papa, do Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar. Na reação imediata do Dom Américo Aguiar houve essa ligação à Jornada Mundial da Juventude, sendo que era uma escolha do Papa em relação a um bispo, também em relação à juventude que prepara esta Jornada Mundial da Juventude. É indissociável? Sim, mas eu expliquei aqui a algumas pessoas que recebem o barrete cardinalício já no final de uma carreira ao serviço da Igreja. Eu acho que o Dom Américo também tem consciência disso, do que me foi permitido observar. Isto é sobretudo um desafio. Isto é um começo. Estamos a falar de um cardeal muito jovem, tem praticamente a minha idade. Para mim é um momento, no teu caso felizmente já tens alguns, mas não muito mais, é verdade, não há muitos não há muitos cardeais com menos de 60 anos. E no caso do Dom Américo, há uma perspectiva de um percurso de várias décadas no Colégio Cardinalício. O segundo mais novo, não é? E, portanto, não se pode... Eu não posso explicar a quem nos está a ver apenas com esta ideia de que é um reconhecimento pelo que foi feito na JMJ, embora isso seja muito imediato e também percebo que seja também da parte... Resultou talvez um conhecimento pessoal. Conhecimento pessoal de confiança naquilo que vai ser o futuro. Pronto, eu acho que isso é assim com o Cardeal Dom Américo, como é com todos os cardeais, independentemente da sua idade. Obviamente que aqui o desafio é maior, porque são muitos anos que de facto tem pela frente para prestar este serviço, esta missão à Igreja Católica, da mesma maneira que o seu Cardeal Dom Tolentino também, quando foi nomeado, era um cardeal jovem, continua a ser, na altura, se não o mais jovem, penso que o segundo mais jovem, porque na altura também foi nomeado cardeal o responsável pela capital da República Centro-Africana, que também neste momento o lote dos cardeais mais jovens está por aí, mas com o da Mongólia. Portanto, percebemos que é aqui também uma tentativa daquilo que falava, não só de colocar os jovens no centro da ação, mas que também o Colégio Cardinalício tem esta perspectiva de gente mais nova, talvez com menos experiência de trabalho, mas com outras perspectivas sobre o mundo, com outro tipo de conhecimento do que é a Igreja nas suas diversas realidades, e é isso que é consagrado nestes 3 últimos 4 consistórios. E que impulso dá à própria Jornada Mundial da Juventude esta escolha do Papa Francisco? Eu aí, não querendo fazer demasiada especulação e até respeitando os tempos de cada escolha, eu também me parece pertinente fazermos essa questão. Porquê? No dia 2 de junho, o Papa Francisco decidiu que o atual prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, o Cardeal Farrell, norte-americano, que é o responsável direto no Vaticano pela organização da JMJ, com a sua equipa, passará a ser juiz do Supremo Tribunal do Vaticano. Isto a 1 de janeiro de 2014. Portanto, objetivamente, a 1 de janeiro de 2014, o Dicastério, que é responsável pela organização... 2024, disparate, claro que sim. Do próximo ano, vai ficar sem prefeito. Eu não estou com isto a indicar carreiras para ninguém, mas estou a dizer que, efetivamente, não só esta mudança de cargo, mas, do meu ponto de vista, e isso já há alguns sinais, uma mudança de modelo da JMJ. E esse modelo tem de ser repensado, porque, a verdade seja dita, apesar do enorme sucesso com que ela tem acontecido,
ela foi criada ou pensada em 1985 pelo Papa São João Paulo II, nós já estamos em 2023, agora já não me enganei. E, portanto, já passou tempo suficiente para percebermos que a repetição pura e dura deste esquema com que foi criada a JMJ já não responde, talvez, às necessidades de uma nova geração, de uma geração cada vez mais digital. Em Lisboa já foi dado um passo muito interessante com a reformulação dos modelos de catequese, que agora se chama Rise Up, mais participativos, não apenas do modelo de comunicação de cima para baixo, do bispo que fala aos jovens, mas do encontro. E eu penso que tudo isso vai fazer parte de repensar o que é a JMJ para o futuro, repensar a JMJ noutros contextos geográficos, porque é muito diferente, para nós é fácil organizar uma jornada em Lisboa, mas é muito diferente organizá-la em Lisboa do que é fazê-la no Panamá, ou sobretudo do que é fazê-la num continente asiático, ou no continente africano, onde ela nunca aconteceu, mas irá acontecer, necessariamente. Portanto, todas essas mudanças implicam efetivamente gente nova, pensamento novo, e novos modelos de concepção do que é a JMJ. O Papa estará no início de agosto em Portugal, na Jornada Mundial da Juventude, depois na Mongólia. Deixamos isso para outra conversa. Enfim, muito brevemente, o consistório acontece a 30 de setembro e uns dias depois o início do Sino. Do Sino, sim. Que momento é esse também para a vida da Igreja? É o momento mais importante do pontificado, do meu ponto de vista. Eu tenho dito isso aqui algumas vezes também. Tudo aquilo que vai acontecer depois do pontificado de Francisco, do meu ponto de vista, será determinado pela dinâmica sinodal que for imprimida após esta Assembleia. Ela foi muito importante até hoje, criou momentos de reflexão e de mobilização das comunidades católicas, provavelmente não teriam existido noutros modelos, lá está, no repensar o Sino, de trazer gente nova para dentro do Sino. Isso é um excelente exemplo dessa transformação. Representantes laicais dos 5 continentes que vão ter direito a voto, e a partir daí penso que nada poderá ficar como antes. E desse ponto de vista é algo a seguir com muita atenção, um encontro a seguir com muita atenção, para lá das micropolémicas sobre o tema A, X ou Z. O que está aqui em causa é o futuro da Igreja. E vamos seguir, por certo, claro, esses temas analisando e dos quais vamos dando sempre conta na Agência Eclésia. Otávio, muito obrigado, por ter estado aqui no programa Eclésia, enfim, no curso desse anúncio do Papa, do consistório para 30 de setembro, onde decidiu criar cardeal o Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar. Ainda destacamos outros temas da atualidade que agora partilhamos consigo neste programa. A celebrar 30 anos de padre, Dom Joaquim Dionísio é chamado pelo Papa para ser Bispo Auxiliar do Porto. O Santuário da Lapa, em Lamego, era a sua paróquia, até que aos 54 anos o Papa Francisco chamou Dom Joaquim Dionísio para ser Bispo Auxiliar na Diocese do Porto. Com alguma ampliação, primeiro pela escolha, porque nos consideramos sempre muito aquém daquilo que é o necessário, e portanto para lá da apreensão também, com uma certa confiança na Igreja que me acolhe e no Espírito que me envia. A mesma Igreja que envia o novo Bispo Auxiliar do Porto foi aquela que acompanhou o seu crescimento na fé. Levo as minhas raízes, valores, princípios que bebi no berço e sobretudo, esta grande vontade de abarcar um novo desafio, sabendo que o Porto é uma realidade que está muito distante daquela onde eu tenho vivido, o Lamego, mas pronto, levo aquilo que sou, aquilo que aprendi, mas ainda com muito espaço para crescer e para aprender. Dom Joaquim Dionísio leva consigo os lugares onde passou. Foi capelão na Alemanha e em França, mas foi em Lamego que o ser padre se foi consolidando, quer nas paróquias como em diferentes serviços diocesanos, também na comunicação. É verdade que eu colaborei no semanário, no jornal Voz de Lamego, mas sem qualquer formação para cumprir essa missão. Mas é verdade que hoje a Igreja enfrenta esse desafio, não apenas de dizer, porque esse é o desafio de sempre, o anunciar o Evangelho é a missão que permanece, mas talvez o saber estar neste tempo, utilizando os meios deste tempo para os ouvintes, os leitores, os destinatários deste tempo. Caminhos novos, inspirados pela experiência de 30 anos do ser padre,
que consolidam agora o papel de animar e congregar numa nova diocese. O bispo aparece mais como um animador, um congregador e alguém que está, que ajuda, que aponta caminho e, sobretudo, que cria espaço para que muitos mais possam ser igreja, viver a igreja, crescer a igreja, entrar na igreja e, portanto, neste caso, o bispo é alguém que está ali para colaborar. E o bispo auxiliar surge com a missão de ajudar na liderança, neste caso, de Dom Manuel Linda. Essa liderança será assumida pelo Dom Manuel Linda, mas depois, como bispo auxiliar, com certeza disponível para colaborar, para ajudar e certamente com essa vontade de ajudar a edificar a igreja, sim. Mas é uma missão difícil, exigente e espero poder corresponder. A partir do dia 16 e depois da sua ordenação episcopal, será na cidade invicta que Dom Joaquim Dionísio encontrará a sua casa. Gente simpática que me acolha e certamente que encontrarei. Uma oportunidade também de crescimento e de igreja, de uma experiência eclesial que eu espero vai ser certamente reconfortante. A celebrar 30 anos de sacerdócio, Dom Joaquim Dionísio é chamado ao episcopado em Portugal. A sua ordenação será na sede de Lamego, no domingo, numa celebração presidida por Dom António Couto. E antes de terminar, convido a passar pelo portal da Agência Eclésia, onde pode acompanhar a informação que atualizamos permanentemente. Votos e uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.